O mundo está uma loucura e não é segredo mais para ninguém. Enquanto toda essa treta estava ali contida entre os Estados Unidos e a China, beleza. Só que, recentemente essa bomba explodiu e está vindo diretamente para cá. Então nesse vídeo vamos descobrir o que os grandes investidores globais estão fazendo para, além de se proteger, lucrar muito em momentos de incerteza e momentos de medo global, que é o que está acontecendo agora. Então vamos pro vídeo. Imagina acordar de manhã, num dia frio, você vai à padaria comprar um pão, chegando lá, você se depara que o pão custa agora R$4. Depois disso, você frustrado pega o carro e volta para casa. No caminho para colocar combustível, quando você se depara também com o preço da gasolina, que agora é R$10 o litro. Você frustrado tinha acabado de comprar uma TV e vê que a mesma TV que você comprou por R$2.000, hoje está valendo R$10.000, aquela mesma televisão que você comprou recentemente. Nessa hora você pensa, foi o governo brasileiro, foram as taxas que aqui acontecem aqui por dentro do território brasileiro, foi a inflação daqui do Brasil? Poxa, pode ter sido e pode ter ajudado a chegar nesse nível. Só que algo que impulsionou tudo isso foram essas movimentações dos Estados Unidos e da China que aconteceram lá fora e que podem muito bem influenciar aqui dentro também. Hoje você vai entender como uma tarifa de 245% imposto pelo presidente norte-americano pode afetar diretamente o seu custo de vida aqui no Brasil. E mais, vamos estudar como as elites globais estão se protegendo e contra-atacando em momentos de incerteza assim. Como elas estão usando o ouro digital, usando ações americanas e usando uma estratégia pouco conhecida para conseguir contornar, dar a volta por cima e lucrar bastante em momentos assim. Eu lembro que anos atrás eu passava ali pelo centro de São Paulo, na Avenida Rio Branco, e tinha um mágico meio conhecido lá, e ele fazia um truque bem simples, mas que um monte de gente gostava. Ele distraía a pessoa com a mão direita, enquanto isso com a mão esquerda ele escondia a carta e depois surpreendia a pessoa. Hoje, quem faz isso são os governos. Os governos prometem proteger a indústria nacional, impondo tarifas. Mas na prática, o que acontece? O preço sobe, a inflação dispara e os juros aumentam. E no meio de tudo isso, quem paga a conta sempre é o pobre. É um truque antigo, mas fazem direto. Em 1973, o Brasil foi pego pelo choque do petróleo. Nessa época, a OPEP bloqueou o acesso ao petróleo para os Estados Unidos. E o que aconteceu aqui? A gasolina triplicou o valor na época. Agora em 2025, o truque está apenas se repetindo. Ao invés da OPEP, temos a China. E ao invés do petróleo, temos os semicondutores e os eletrônicos. O que vai realmente influenciar na sua vida, mesmo morando aqui no Brasil, é o seguinte: os Estados Unidos estão para colocar uma tarifa de 245% sobre produtos chineses. Então hoje, um produto de $1 na China, após essa tarifa, pode vir a custar $3,45 lá nos Estados Unidos. O que acontece é que o Brasil exporta fertilizantes, aço, metais preciosos, tudo isso vem do lado da China. E o que pode acontecer aqui é que a gente pegue uma movimentação que se chame inflação importada, que a gente vai pegar a inflação que sobrou lá na China decorrente a essa confusão comercial e vai importar aqui com os produtos vindos diretamente para o Brasil, pagando mais por esses produtos também e sofrendo uma consequência que não foi culpa nossa. Mas os Estados Unidos estão se movimentando quanto a isso e o presidente norte-americano ele está querendo tirar Jerome Powell do controle do Fed. O Fed é o Banco Central norte-americano. O presidente norte-americano quer fazer isso, muito possivelmente porque Jerome Powell não quer derrubar os juros norte-americanos na canetada. Atualmente, o presidente norte-americano quer os juros baixos a qualquer custo, tanto para fomentar a economia em momento de incerteza assim, que é bom, quanto também para se reeleger. Em 1980, por exemplo, pessoal, Jimmy Carter perdeu a eleição por conta dos juros estarem alto e a inflação norte-americana está descontrolada naquela época. O que acontece é que o presidente norte-americano sabe disso e ele já está agindo para conseguir ter uma chance lá na frente. Se o presidente norte-americano conseguiu o que ele quer, tirar esse cara lá do Banco Central e começar a baixar tanto os juros quanto a inflação na canetada, o último recurso que vai sobrar para o Banco Central norte-americano será de imprimir mais dólares e colocar na economia para conseguir suprir toda essa demanda de dinheiro que está tendo. Isso daí gera hiperinflação.
deixando ainda mais os riscos de recessão norte-americana. Mesmo isso acontecendo só lá nos Estados Unidos, as consequências disso seriam uma alta do dólar, deixando a inflação ainda maior aqui no Brasil como consequência. Para você entender melhor isso que eu acabei de falar, imagina o Brasil como se o Brasil fosse um barco, e esse barco está lá no meio do oceano. Só que esse barco está sem motor e sem âncora. Quando em dado momento começa uma tempestade gigantesca, só que muito longe a tempestade, em outro continente. Dessa tempestade, a gente só sente o mar agitado e o barco fica balançando sem controle nenhum. É isso que acontece com movimentações externas. O Brasil é exatamente como se fosse esse barco. A gente não consegue tomar decisão de nada quando o assunto são as duas maiores potências do mundo, Estados Unidos e China. A gente consegue só reagir aos movimentos que vêm lá de fora. Sempre que um país grande atacar o outro país por formas comerciais, que é o que está acontecendo agora, o Brasil vai reagir da seguinte maneira: inflação alta, juros altos, dólar alto. Tendo esses três, os investidores ficam com medo e fogem da B3. Tendo esses 4 fatores, você, cidadão brasileiro comum, vai pagar mais imposto. Enquanto a maioria dos brasileiros estão nesse barco sem saber o que vai fazer e só reagindo às movimentações do mercado, a elite dos investidores brasileiros já estão tomando algumas decisões estratégicas para conseguir lucrar em momentos assim. Um exemplo, eu estou fazendo o seguinte: eu estou comprando mais ativos internacionais, estou aumentando a minha exposição em dólar. Todo vídeo eu falo da minha carteira aqui, vocês já devem ter um panorama se vocês acompanham esse canal. Mas aí eu estou atualmente aumentando a minha exposição em dólar, estou comprando o ETF da Vol, da Vanguard, por exemplo, que ela replica o S&P 500, acho que é um bom momento, um momento legal para eu ir abaixando o meu preço médio lá no S&P 500. Além disso, tanto eu quanto outros investidores que eu conheço também que converso, estamos aportando em criptomoedas também, com um movimento estratégico. Tem muitas criptomoedas que estão baratas, eu estou aumentando a minha exposição em altcoin, porque eu já tenho muito Bitcoin na carteira, e o Bitcoin atualmente, no dia que eu estou gravando esse vídeo, tem 93 mil dólares. Então o Bitcoin ele tá caro. É meio arriscado comprar o Bitcoin porque eu vou subir o meu preço médio. Meu preço médio no Bitcoin tá lá embaixo. Então, Bitcoin é bom ter na carteira. Agora ele está um pouco caro, por isso que eu não estou renovando minhas posições em Bitcoin. Eu estou renovando as minhas posições, por exemplo, em Ethereum e Cardano, que nem eu falei no vídeo passado. Esses dois que eu comentei são na parte mais agressiva da minha carteira, que é a parte ainda variável. Eu tenho uma menor parte da minha carteira que é focada em segurança e também geração de valor, mas de uma forma bem mais segura, que é a parte que eu uso para renda fixa. Na parte que eu uso para renda fixa, eu tenho muitos ativos atrelados ao CDI, daqui do Brasil, por exemplo. Então CDBs, LCIs eu gosto muito de usar. Eu estou aumentando um pouco mais a minha exposição em ativos que sejam baseados em inflação, que sejam baseados em IPCA brasileiro. Então vocês viram que as decisões que tanto eu quanto outros investidores grandes aqui no Brasil são moldadas a partir de estudos que a gente faz na geopolítica. Eu sempre falo, pessoal, vai tomar uma decisão de investimento? Toma como base geopolítica, valuation e análise técnica. Esses três correspondendo, faça o seu aporte. É o que eu faço. Se você quer aprender comigo ou quer aprender com algum outro grande investidor, é o que a gente faz. Pega sempre essas 3 pontas e traz para o seu dia a dia. Dessa maneira você vai conseguir comprar ótimas ações, essas ações vão estar baratas, você vai conseguir diminuir o seu preço médio. E quando o papel voltar a subir, você vai lucrar muito, automaticamente. E você vai pegar um momento de mercado muito bom, porque você está olhando para a geopolítica. A maioria das pessoas não olham para a geopolítica. E é algo que movimenta o mercado. O que eu quero deixar bem claro, pessoal, é que a história sempre se repete. Um exemplo lá de 2008, quem comprou as ações americanas em 2008, no auge do pânico, ficou milionário em 10 anos, por exemplo. Tive uma valorização absurda. Em 2020 também, com aquele pânico global de 2020, quem aproveitou esse momento de medo e teve a coragem de investir, porque não investe pelo medo nem pela euforia, investe conscientemente. Quem investiu naquela época de 2020, no início do ano, conseguiu ver o seu patrimônio dobrar ao longo do ano. E hoje estamos em 2025, estamos vendo o mundo, e hoje estamos em 2025 presenciando uma nova transformação global.
E é nesse momento que eu gosto de fazer os meus aportes, em momentos de medo e de incerteza. O que eu quero deixar claro para vocês é que nunca espere a estabilidade vindo do mercado financeiro. Muito difícil ela existir. Espere sempre a volatilidade. Compre barato, venda cara com consciência, nunca com emoção. Esse é o vídeo de hoje, lembrando que esse vídeo aqui não é uma indicação de investimento, tá? Não é também nenhuma análise de investimento. É uma forma educacional de passar conhecimento para vocês e eu mostro única e exclusivamente o que eu tô fazendo. Se você quiser fazer, você faz também, fica a critério seu, beleza? Então deixa o like, comenta alguma coisa aí para gerar engajamento nesse vídeo. Se você quer ter aula de investimento gratuita, primeiro link no primeiro comentário fixado, vou deixar o link do meu grupo de WhatsApp lá. É só entrar, vai ter aula de investimento gratuita toda semana para você lá. Sem pegadinha, tá? Não vou tentar vender alguma coisa no final. Mais para frente vai ter mentoria, mas aí é algo bem mais para pegar o aluno do zero e transformar em um investidor outlier. Mas isso daí é mais para frente. Por enquanto tá tudo de graça. Acessa aí e vem aprender comigo. Valeu? Até a próxima.